Fala, meu amigo, seja bem-vindo a mais um podcast. Estamos aqui todas as semanas para poder falar um pouco sobre o que está acontecendo nesse universo de banco de dados Oracle, para que você esteja atualizado. Estou aqui com o Ricardo Lírio na área mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, tudo bem, gente? Show de bola, meu camarada. E vamos lá, cara. Hoje vamos dar continuidade, Ricardo, a esses podcasts que a gente está fazendo sobre Exadata. Semana que vem a gente Isso vai aí. começar a nossa Masterclass de Oracle Exadata, que tem muita novidade que a gente vai poder trazer aí para o pessoal. E hoje, cara, vamos discutir sobre mais um tema que é fundamental que a gente entenda esses conceitos, né, de aquecimento para o pessoal chegar um pouco mais preparado sobre o que é Exadata, né? E vamos falar sobre um protocolo aí que ele é a base do Exadata para muitas features, né? Que é o protocolo IDB, que é um cara essencial, né, Ricardo? Exatamente. Eu poderia dizer que é o coração, né? Na verdade, sem ele o Exadata não funciona, não tem todas aquelas, aquele diferencial que existe, né? É ele que faz a comunicação entre o ASM, as instâncias, os servers, né? Os storage cells. Então, é ele que faz toda essa comunicação, ele é responsável por integrar toda essa parte de comunicação, né? A gente tem por exemplo, você está montando um rack, você tem lá ou você usa em cima da sua rede normal, privada, a comunicação com o seu storage, ou você tem uma rede separada, que é o normal. O laboratório a gente usa em cima da nossa rede privada, né? Tanto que na instalação tem lá private mais ASM. Mas o normal é você ter a rede do storage separada, né? Só que a rede do storage é para comunicação do storage, né? O IDB não, ele faz a comunicação entre tudo que está dentro do Exadata, né? Entre as instâncias, entre o ASM, entre o storage. Então, ele é responsável por essa parte toda aí. Tem um monte de componentes interessantes ali dentro. Exatamente, Ricardo. Muito bom, cara. E antes da gente falar um pouco mais sobre o IDB, cara, acho que é fundamental a gente falar um pouco sobre a infraestrutura de rede que roda o IDB, né? Não dá para a gente falar do protocolo IDB sem falar sobre a camada de rede, né? É legal que a gente está fazendo uma sequência aqui de podcasts, né? Que a gente tem falado dos pré-requisitos, né? Do Exadata. A gente falou muito sobre as redes do Exadata, né? No podcast anterior, antes desse aqui. E que, cara, é o pré-requisito total para que a gente consiga realmente ter toda essa inteligência, né? E quando a gente fala do protocolo IDB, a gente tem que entender que a gente usa aquele switch interno, né? Que antes era o InfiniBand e agora é o ROCE, né? Isso. Então, é interessante até falar um pouquinho sobre a função desse switch em si, né? Que evoluiu do X8 para o X8M, né? Exatamente. Até o X8, né? Ele era o padrão InfiniBand. A gente tinha bem por alto, a gente tinha um padrão aí de 40 GB, né, uma rede de 40 GB, mudou para 100 GB, então a gente aumentou aí 2,5 vezes em número efetivo, né, em números absolutos, então de 40 para 100, a gente aumentou, a latência caiu de milissegundo para microsegundo, né, então reduziu bastante a latência, e nele, né, no podcast anterior, a gente estava falando um pouco sobre essa parte de arquitetura, em cima dele que tem toda a parte de comunicação entre os storages, né, a parte de acesso aos discos e toda a parte de gerência do nosso Exadata e troca de informação, a parte de interconnect. As pessoas às vezes acham que o Exadata é um hack. No hack eu tenho interconnect. Dentro do Exadata eu tenho interconnect com mais um monte de outros protocolos, né, que fazem a diferença, né? Então, eu não tenho simplesmente um interconnect rodando, eu tenho como se fosse um interconnect para tudo que está todos os componentes dentro do Exadata. Então, eu tenho a comunicação entre os storages, eu tenho acesso direto à memória dos DB nodes, né, em cima do protocolo RDMA, sempre falo RDMA, em cima do protocolo RDMA, a gente tem acesso direto às áreas de memória. Então, assim, eu diria que ele é a aorta né, a artéria aorta do nosso corpo. Se você cortar, você vai sangrar e vai acabar parando.
né? Então, é importante, é dele que passa tudo, é em cima dele que vai passando tudo e distribui por todas as partes do nosso corpo, né? É ali em cima que as informações que você precisa acessar do Exadata e que você precisa levar ou trazer, todas elas passam ali por cima, né? Independente se vai para a rede Exatamente. pública depois ou não. Exatamente, Ricardo. E é até legal, cara, quem está caindo de paraquedas, às vezes se confunde com esse baixo nível do Exadata, só para entender, pessoal. RDMA é Remote Direct Memory Access, tá? É você conseguir fazer um acesso direto à memória de forma remota, tá? Então, o que isso quer dizer? Que você, entre o storage e o DB Node, você consegue fazer um acesso remoto, como se fosse via memória mesmo, via rede, tá? Então, assim como você, por exemplo, tem uma instância que você consegue acessar, por exemplo, no seu DB Node, aquilo que está dentro da sua SGA, você consegue fazer isso acessando o que está lá no storage de forma remota, via rede, tá? Então, é um acesso remoto via acesso à memória, tá? Então, você tem realmente um acesso direto ali, bem privilegiado, através de uma rede com uma banda excelente, tá? Então, essa é a primeira sopa de letrinhas aí que a gente tem que falar. E aí, a Oracle desenvolveu, basicamente, toda a tecnologia, né, em cima do protocolo RDS, tá? Que basicamente é um protocolo que ele é um cara que suportava a questão de utilizar o RDMA, tá? Então, o protocolos tradicionais TCP, antes, historicamente falando, né, eles não suportavam essa questão de você fazer o acesso direto à memória, e através do RDS você conseguia fazer isso, tá? Então, esse é o segundo componente que nós temos. E em cima desse cara, nós temos realmente o IDB, que é uma camada um pouco mais acima, né, que ele consegue fazer a comunicação da instância Oracle, da instância SM, com a parte de storage, com a parte realmente dos disk groups, e aí você consegue acessar do database server diretamente lá no storage de forma remota, etc. E aí, pessoal, tudo isso a gente está falando na tecnologia anterior que rodava em cima do InfiniBand, que rodava em cima do RDS, tá? E o que a gente tem que entender? A partir do X8M, nós temos o ROCE, tá? E, mais uma vez, pessoal, só para vocês entenderem e se contextualizarem com essa sopa de letrinhas, né? Realmente são muitos termos. E quando a gente fala de ROCE, o que significa, né? É o RDMA over Converged Ethernet, tá? Então a gente está falando basicamente de você conseguir utilizar o RDMA através da rede Ethernet, através dos protocolos realmente TCPs, tá? Então você tem a possibilidade realmente de estar rodando esses caras. Hoje é suportado já você fazer o RDMA através da rede Ethernet. É isso aí, Ricardo? É isso aí. E um detalhe, só um benchmark que a gente tem, você usar o RDS, né, em relação ao UDP, né, em cima de TCP, essa questão toda, você tem uma redução de 50%, né, do consumo seu. Então, você cai pela metade o consumo. Então, o que a Oracle fez? Toda essa inteligência embarcada que ela tem, de eu poder, do meu DB Node, acessar fazer com que parte o meu where seja processado no meu storage server, fazer com que eu acesse direto o meu storage server. Né? Por que desse monte de letrinha, esse monte de protocolo ali em cima? A Oracle resolveu dividir esse processamento. Então, quando ela divide o processamento, eu tenho que acessar a memória do storage server. Né? Quando para acessar a memória do storage server, eu tenho que começar a usar esse monte de letrinha que o Guilherme falou aí pra gente. Né? E isso não era possível em cima do protocolo TCP normal. Ela usou o InfiniBand, para você poder ter a performance, ter até o protocolo funcionando certo, né? Ter essa funcionalidade funcionando certo, que eu não tinha condição de usar isso aí antes, né? E para poder ter esse ganho, né? Aí com isso a gente tem baixa latência, né? O RDMA, você tem baixa latência, você tem a utilização de recursos é muito melhor, então se você tem uma baixa latência, você tem uma distribuição da carga entre os seus componentes, você vai ter uma otimização dos recursos, assim, bem melhor. É por isso que a Oracle faz mais com menos, né? Você tem uma entrega muito maior com hardware
que às vezes não é tão grande quanto que você tinha na sua rede, né? E detalhe, só para o pessoal entender o que significa essa mudança do X8 para o X8M, além de eu ter uma rede que está 2,5 vezes mais rápida, eu tenho, por storage cell, eu tenho lá 1,5 tera de memória persistente. Então eu ainda tenho uma áreazinha bem considerável aí para poder trabalhar com esses dados, né? Então eu consigo realmente acessar meus dados de uma maneira muito mais rápida, né? Né, uma entrega muito mais eficaz. E excelente, Ricardo. E, pessoal, só para vocês entenderem realmente que foi uma evolução natural dessa camada de redes, tá? Que antes só era possível fazer o RDMA em cima de InfiniBand. Depois disso, realmente surgiu a evolução e é possível realmente fazer em cima da rede Ethernet. E a Oracle vem, como sempre, atualizando o Exadata, né? Sobre o que tem de mais novo, né? Então, você tem todas as otimizações aí de RDMA agora dentro do ROCE, que é um switch aí basicamente 2,5 vezes mais rápido, né? Com mais throughput, como o Ricardo falou, do que o InfiniBand tradicional. Isso traz muitas melhorias, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de ROCE, a gente tem que pensar que realmente quando a gente fala, de protocolo IDB, a gente tem que pensar que ele é o cara que realmente vai estar fazendo toda essa inteligência em cima dessa infraestrutura, né? Então, ele tem como base realmente o RDMA, que é o acesso direto à memória dos storages, e consegue trazer essa comunicação aí de uma forma muito eficiente. E é a base, né, Ricardo, para aquelas features que a gente fala, né, do offload querying, por exemplo, de ao invés da arquitetura tradicional, você chegar e pegar, ler os dados que você precisa do storage, ler uma tabela, levar essa tabela toda para a memória, aí depois manipular aqueles dados para poder trazer o resultado da cláusula where, através do protocolo IDB você tem essa possibilidade de fazer esse filtro, de trazer essa inteligência lá para o storage. Por quê? Ele está acessando remotamente, cara. Ele está conseguindo acessar a memória do storage remotamente. Então, ao invés de trabalhar de forma separada, ficando transferindo os dados igual maluco, não, ele consegue acessar os dados remotos e trazer só o que ele quer de forma remota, né? E tudo isso através dos protocolos de mais baixo nível e também do IDB, que é o cara, a camada mais acima, que faz aquela comunicação aí, como a gente falou, né? A comunicação realmente do storage, né? Do Oracle ASM, do Database Instance e dos storage cells, que a gente sabe que é a camada realmente de banco de dados, para quem conhece a arquitetura do Oracle Database, né, Ricardo? Isso aí. Eu já ouvi gente perguntando o seguinte, por que a Oracle não pensou em fazer o contrário? Ou pelo menos deixar, por exemplo, o InfiniBand, 40 GB, né, agora o ROCE 100 GB. Por que ela não fez a rede pública ser assim também? Primeiro passo, na rede pública você está liberando uma placa, uma saída aí de 10 GB ou 25 GB. Já é difícil algumas empresas terem um switch que vai comportar as 4 saídas de 10 ou 25 GB. Então, a gente já tem esse problema aí na rede do cliente. E segundo, que o protocolo que roda ali em cima não é um protocolo simples e simplesmente vou colocar ele externo, né, em cima da rede pública também. Roda muito mais coisa ali dentro, a quantidade de informação que eu estou trafegando pela a questão do InfiniBand ou, né, agora do ROCE, né, em cima do protocolo IDB, né, é muita informação. Tudo que existe de controle e de transferência de dados dentro do Exadata passa por ele. Então, ele realmente tem que ser uma rede diferente. Ele não pode ser uma rede igual a sua rede externa. Ele é uma rede... apesar do pessoal falar assim, poxa, eu acesso mais a rede pública do que a rede interna. O público, sim, né? O Exadata, eu diria que não. Eu acho que o tráfego de informação na rede interna é maior do que a rede pública. Né? A quantidade de serviços que roda ali em cima e que não pode ter uma latência, né? A gente sabe que dependendo da latência, você pode rebutar um nó, você pode perder o controle de algum dos componentes, ele pode dar um timeout. Imagina só, ele deu um timeout em cima de um storage server, o gateway, né, o gateway da Oracle
está monitorando, não conseguiu acessar o storage server, abriu um chamado dizendo que o storage server está com problema, daqui a pouco está chegando um hardware na sua empresa do nada, sem você saber o porquê, né? Então ela realmente tem que ser bem mais rápida, né? Rodam muitos controles ali em cima, não é simplesmente troca de informação com storage e o banco e saber se está dando ping entre os componentes, né? Tem muita coisa rodando ali dentro. Exatamente, os dados brutos manipulados, né, realmente são tratados a nível nas redes internas, na rede interna, né? Na rede interna, isso. E depois, quando vai mostrar a saída, já está tudo filtrado, é só o resultado final, depois de manipular um monte de coisa, né? Então, realmente, o trabalho sujo ali, o trabalho grande ali, realmente está internamente, realmente, no switch, que antigamente era o InfiniBand, agora é o ROCE, e nós temos realmente toda essa inteligência, toda essa arquitetura, né? A gente consegue ver claramente, assim, entrando mais a fundo, né? Que é uma arquitetura diferenciada, que traz realmente muitos benefícios, né, Ricardo? Não tem nem como comparar uma arquitetura tradicional com uma arquitetura de Exadata, né? Não tem. É a caixinha pronta, toda otimizada para extrair o melhor de cada componente, com uma inteligência embarcada ali dentro, né? Então, inclusive, você não consegue replicar isso, né? O máximo que as pessoas conseguem fazer é criar um in-memory, né, tentar melhorar a questão de dados em memória, mas essa tecnologia que existe você não consegue replicar no outro ambiente, né? Isso é o diferencial mesmo. Às vezes o pessoal tenta também colocar storage todo de flash para tentar bater a performance, mas mesmo assim o custo vai lá em cima, né, cara? Exatamente. A gente tem um concorrente da Oracle para um RP que é assim. O pessoal fala, poxa, mas esse concorrente, o hardware dele, ele entrega o RP com hardware muito mais rápido, né? Eu tive a chance de comparar os dois, é muito mais rápido porque realmente eu ponho lá teras de memória, carrego o meu banco todo em memória, basicamente, né? E trabalho com single instance, né? Então eu não tenho nem concorrência entre os nossos, né? Então eu tô tentando criar uma coisa parecida com o que existe no Exadata, mas cortando um monte de aresta e cortando um monte de ponta que poderia realmente trazer benefícios para a gente, né? Então é diferente, realmente é diferente. Show de bola. O Rogério Lisboa colocou aqui, Ricardo, uma dúvida. Como teríamos que fazer um cálculo para uma migração de Exadata para um data center comum? Cara, é um processo um pouco arriscado, né? Se você está no Exadata e quer... Eu entendo o data center comum como uma arquitetura não Exadata. É um processo arriscado. Eu sei que a Amazon em si tem até profissionais de banco de dados exclusivamente que trabalham em projetos. A Dell, cara. Que são especialistas em trazer de Exadata para não Exadata, para tirar de Exadata. E, cara, é um cálculo, não é simples, tá? E você perde vários benefícios ali, cara, que são incríveis, né? São incríveis. Então, não é um processo fácil e complicado, e dependendo da sua aplicação, cara, você pode ter uma regressão de performance em muitos pontos, né? Sim. E assim, tudo se baseia em cima do AWR. Se você pegar o AWR, você tem lá o I/O que você tem por célula, você tem a parte de I/O em megas e I/O em IOPS, né? Que você tem por storage, você tem no DBNode, quanto está trafegando de rede, você tem isso tudo. Em cima disso, você consegue fazer o cálculo, né? Mas, é como o Guilherme falou, não é simples, né? A Oracle, ela tem internamente, se você pegar um AWR do seu ambiente, entregar para a Oracle, ela diz, ó, seu ambiente que tem X licenças, tem tantos processadores usando, eu consigo colocar ele na Exadata com essa configuração, né? O contrário, acredito que a Dell, por exemplo, como você citou a Dell, tem especialistas nisso, eles já devem ter uma fórmula disso, mas não é tão simples. Você tem que se basear bastante em cima do que está sendo processado nas células, para ver se seu storage vai dar conta, lembrando ainda que não é só IOPS que o storage vai te dar, né? No Exadata, o storage te dá IOPS e te dá o dado já mastigado, então você tem que levar isso em conta também, né? Coisa que uma arquitetura não Exadata não te dá tão assim.
né? Exatamente. Ricardo, muito bom, cara. Eu acho que deu para explicar bem aí sobre o que é o IDB protocolo, a É só artéria infraestrutura, né? aorta, mais ou menos. Pois é, cara. É simples, né? Cortou aqui a jugular, você vai dar problema. Exato, cara. E para o pessoal entender realmente que é uma arquitetura diferenciada, que existem vários elementos ali por trás e pré-requisitos para que você consiga ter realmente justificar a tecnologia do Exadata, entender os benefícios, entender por que o Exadata é muito diferente de uma arquitetura tradicional. E o protocolo IDB é um cara fundamental que não dá para a gente entrar na nossa masterclass de Exadata sem falar sobre esse assunto antes, sem dar essa introdução, realmente, para que os profissionais entendam realmente o quanto o Exadata ele tem uma vantagem de acordo com as arquiteturas tradicionais, né, Ricardo? Isso aí. Eu brinquei da horta, só para o pessoal ter um paralelo. Imagina como toda a inteligência que você tem, toda a parte de software instalado é o seu coração. Está recebendo informação de tudo quanto é lado, informação suja, tratando, guardando, informação limpa, mandando para o resto do seu corpo. E a sua artéria principal no corpo é a aorta. Ela é o seu InfiniBand, o seu ROCE. Ela que distribui essa informação para tudo quanto é lado. Né? E ela tem um caminho de ida e um caminho de volta, que seria aquela... Eu esqueci o nome. Tem as veias pulmonares, veia cava, né, que recebe as informações internas. Então, esses dois conjuntos de artérias e veias que você tem é o seu InfiniBand. É ele que distribui para o resto do corpo seu, e no caso do resto do Exadata. Então, eles são realmente, são eles que levam e trazem a informação de todos os componentes que tem dentro do Exadata, inclusive dos seus dados para disponibilizar para a rede pública. Né? Então, não dá para falar do Exadata sem ele. Né? Eu preciso de um dado de uma tabela, vai passar por onde? Primeiro passa pelo... puxa do storage, trabalha puxa do disco, trabalha no storage, e o storage processou aquilo ali, manda pelo se precisar, manda pelo InfiniBand para o DBNode, o DBNode processo que tiver que processar e devolve via rede pública. Então, o que não interessa, de onde veio o dado, ele vai passar por ali. Né? Fora os diversos outros controles que você tem em cima do InfiniBand. Né? Então, exatamente. É fundamental ele, realmente. Show de bola. InfiniBand e ROCE, né? Exato, cara. Muito bom, Ricardo. Vamos fechar, então, por aqui, cara, o nosso podcast de hoje. Realmente, a gente tem feito esses podcasts de aquecimento, né? Porque realmente na semana que vem vai ser algo incrível a gente poder mostrar, né, cara, tudo isso. Aqui a gente está falando sobre conceitos, etc., mas lá a gente consegue mostrar e entrar a fundo aí sobre a tecnologia em si, né, cara? E, pessoal, se você não está inscrito, se inscreva aí, a gente está deixando aqui nos comentários, tá? A Masterclass de Oracle Exadata, que vai começar no dia 3 de maio, que lá a gente vai conseguir abrir a tela e mostrar realmente a coisa acontecendo na prática. Ricardo, grande abraço, cara. Até a próxima. Um abraço, até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau.